Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Já estão com os nervos assim, a flor da pele, que a prova está chegando, né? Já é semana que vem. Bom, sexta-feira agora é a última monitoria antes da prova, não é isso? É isso mesmo, né? Que é dia 5 e tal. Tá. Nessa sexta-feira eu estarei com vocês, então, lá na sala, né? Vai estar, lógico, a monitora de vocês, o monitor de vocês, mas fora isso eu também estarei lá para a gente conversar um pouco, se divertir um pouco, fazer alguns cálculos juntos lá, todo mundo, né? E é muito importante, tá, vocês irem, né, para essas aulas de monitoria, até porque isso vai reforçar muito para a prova de vocês. Vocês veem que aqui em sala de aula a gente não consegue resolver muito exercício, tá? Porque tem bastante conteúdo, né? Então a gente resolve um pouco de cada. Então, dia de sexta é o dia que você vai lá para a sala só para resolver exercício. Aí que você vai entender cada vez mais o conteúdo. Então, nessa sexta, não percam a aula, é a última monitoria antes da prova, então estejam presentes, e eu estarei lá com vocês também, tá bom? Bom, na aula passada a gente aprendeu sobre derivada, né? Agora todo mundo já sabe calcular limite, todo mundo já sabe calcular derivada, que é calcular aquele limite lá que a gente viu. A gente viu o que é taxa de variação instantânea, que é justamente essa derivada. A gente viu que derivada também é o coeficiente angular da reta tangente a um ponto P de uma curva. E hoje a gente vai iniciar a aula resolvendo um exercício de reta tangente, de coeficiente angular, tá? Então eu trouxe aqui para vocês, ó, um exemplo bem simples, na verdade. Considere f de x como sendo a função x² mais 3. Determine a equação da reta tangente ao gráfico de f nos pontos indicados abaixo. Então, olha só, ele te dá uma função, ele te dá um ponto e ele quer saber qual é a equação da reta tangente. Para você fazer a equação de uma reta tangente, tem uma técnica lá no ensino médio que vocês aprenderam, que bastava você saber um ponto do gráfico e o coeficiente angular. Vocês lembram disso? Eu te dava o ponto, eu te dava o coeficiente angular. Aí, a partir daí, você conseguia descobrir qual era a equação da reta. Tá? Então, para quem não lembra, vamos relembrar agora, né? Deixa eu só anotar logo aqui a questão. Esse exemplo aí... A minha função é x² mais 3. E, no item A, eu quero saber da reta tangente a esse ponto aqui, 1, f de 1. No item B, já colocar aqui, menos 2, f de menos 2. Pronto. Então, vamos lá. Ele te dá a função, daqui, ó, x² mais 3. Aí ele quer saber qual é a reta tangente, a equação dela, que passa por esse ponto dessa função aqui. Tá? Para você descobrir a equação de uma reta, você pode descobrir só pelo ponto de uma função e pelo coeficiente angular da reta. Então, lá no ensino médio, vocês aprenderam essa fórmula aqui, ó. Y menos y0 é igual ao coeficiente angular vezes x menos x0. Vocês lembram disso? Todo mundo lembra? Beleza. Quem era o x0? Né? x0 era o teu valor de x naquele ponto. Então, por exemplo, eu te dou o ponto 1, 3, por exemplo. Quem é x0? É 1. Quem é y0? É 3. Tá? Aí, só que além do ponto, eu teria que te dar também o coeficiente angular da minha reta. Aí tá. Só que agora vocês estão no ensino superior, né? Então agora o nível aumentou. Então agora vocês têm algumas informações a mais. Então, por exemplo, y eu posso escrever como sendo f de x. Né? Y é a minha função, ó. No caso é x² mais 3. Tá? Menos y0. Esse meu y0 eu posso escrever como... Oh, desculpa, eu dei uma informação errada agora. F de x não é esse daqui, tá? F de x é a função que vai me dar minha reta tangente. Tá? Para não confundir, eu vou deixar y mesmo, por enquanto. Então, colocar y aqui. Menos y0. Olha só, esse ponto aqui é um ponto que está em comum, tanto dessa função quanto da reta tangente a ele. Então, preste atenção. Eu vou desenhar aqui a minha função. xy. Aí, eu vou desenhar aqui a função x² mais 3. Essa função você já deve saber desenhar facilmente, né? Ela é a função x², só que eu estou transladando ela 3 unidades para cima. Então, digamos que aqui seja o meu 3. Então, bem aqui, eu vou ter
o meu x². Ok? Aí eu vou marcar o meu ponto 1, f de 1. Então, digamos que o 1 esteja aqui, por exemplo. Então, bem aqui, ó, é o meu f de 1. Ok? Nesse ponto aqui, eu tenho uma reta tangente. Eu posso traçar uma reta tangente a esse ponto. Então, ela seria assim, ó. Mais ou menos, tá? Depois a gente vai olhar no GeoGebra que vai ficar mais fácil de enxergar. Então, a esse ponto aqui, eu vou traçar uma reta tangente. O que o problema quer é a equação dessa reta tangente aqui. Isso aqui é uma reta. Então, como é a equação dela? A equação tem que ser assim, ó. AX mais B. Tudo bem? Então, se isso aqui é uma reta, a equação dela tem que ser AX mais B. Então, você tem que encontrar algo desse tipo aqui, AX mais B. Tá, só que informação você tem? Você tem informação que essa reta tangente aqui, ela passa por esse ponto. Esse ponto é um ponto da sua parábola, certo? Então, esse ponto aqui, ele é um ponto em comum, tanto da sua parábola quanto da sua reta tangente. Então, você pode encontrar esse ponto aqui, por exemplo, eu te dou o x. Cadê? O x é 1. Né? Então, quem vai ser o y? Como o y ele é em comum, ele está em comum tanto da reta tangente quanto da parábola, eu posso encontrar esse y usando a função da minha parábola. Né? Já que eu não sei ainda como é essa função aqui. Mas eu sei que elas têm esse ponto em comum. Tá? O segundo passo, depois que você descobre esse ponto, é descobrir o coeficiente angular dessa reta tangente. Porém, aí que está a questão, né? A gente descobriu na aula passada que se eu calcular a derivada desta função aqui, ó, nesse ponto, calcular a derivada dela nesse ponto equivale a calcular o quê? O que é a derivada? Assim, quando a gente está falando assim dessa parte geométrica. Derivada é justamente quem? O coeficiente angular da reta tangente. Então, se eu calcular a derivada dessa função nesse ponto aqui, eu estou achando justamente o coeficiente angular dessa minha reta tangente. Ou seja, eu estou achando a tangente desse ângulo aqui. Tá? Então, resumindo, o que você tem que fazer? Eu te dou o ponto que você vai trabalhar, e aí o que você tem que achar? Você tem que achar a derivada da sua função nesse ponto. Achando a derivada da função nesse ponto, você acha o coeficiente angular da reta tangente. Uma vez que você sabe o coeficiente angular da reta tangente, você joga aqui nessa equação. E aí pronto, você vai ter todas as informações para descobrir a equação da reta. Então vamos lá. Tá, eu vou apagar aqui. Então olha só, essa é a equação da minha reta tangente. Eu vou escrever ela mais para cá, que tem mais espaço. Aí, olha só, ela vai ser y menos. Esse y0 é justamente aqui essa coordenada y. Só que essa coordenada y, como esse ponto ele está em comum tanto com a parábola quanto com a reta, então eu posso usar a função da minha parábola para calcular esse ponto. Então, esse valor y vai ser justamente o meu f de 1, porque o meu x é 1. Então, y vai ser o f de 1. Já que a minha função é essa daqui, então vai ser justamente essa. Você joga 1 aqui, substitui por 1, que você vai achar esse valor f de 1. Mas ainda não vou escrever assim. Ó. Então, isso daqui vai ser y menos f de x0. Tá? Então, eu vou te dar um x, sei lá, o x é 2. Aí você joga o x na função para descobrir isso daqui. Que é igual. Isso aqui é o coeficiente angular da reta tangente. Só que você descobriu que o coeficiente angular da reta tangente é a derivada da função naquele ponto. Então, eu posso escrever assim, ó, f' de x0. Em vez de escrever m, eu escrevo f' de x0, vezes x menos x0. Pronto. Então, aquela fórmula que você já conheceu no ensino médio, ela se transforma agora assim, ó. Agora que você sabe cálculo, né? Agora que você está no ensino superior. Então, toda vez que você quer achar a equação da reta tangente a um ponto de uma função f, o que você faz? Eu te dou o ponto x0, você joga na função para descobrir o f de x0 e depois você calcula a derivada da função nesse ponto. Aí é só substituir os valores aqui, aqui e aqui.
Deu para entender? Então, é isso que a gente vai fazer agora nesse exemplo. Então, vamos lá. O ponto que ele me deu é esse ponto aqui, ó. É o ponto 1, f de 1. Então, quem é o meu x0? x0 ele já me deu. É 1. Tá? Então, esse 1 aqui, ó, é o meu x0. Quem é o meu f de x0? Olha, se o x0 é 1, então f de x0 ó, é f de 1. Tá? Então, esse daqui, ó, esse f de 1 é justamente meu f de x0. Tá? Só que falta calcular, né? Eu não posso colocar aqui f de 1. Eu tenho que terminar esse cálculo. Então, é isso que eu vou fazer. Então, f de 1 vai ser igual. Se a minha função f, ela é essa função aqui, ó, x² mais 3, então, o meu f de 1, ele vai ser 1 ao quadrado mais 3, que vai ser 4. Ok? Então, você descobriu quanto vale o x0, que vale 1, e agora eu calculei o f de 1, que vale 4. Então, você já tem, aqui da sua fórmula, você já tem o x0, que vale 1, e você já tem o f de x0, que vale 4. Só falta agora o f' de x0, que é o coeficiente angular da reta tangente. Então, como é que eu faço para calcular o f' de x0? Eu tenho que calcular a derivada. Então, por enquanto, como é que a gente está calculando a derivada? Por aquele limite. Então, é isso que eu vou fazer. Então, vamos aqui para o quadro 2. Eu vou calcular a derivada da minha função no ponto x0, que no caso é o ponto 1. Só que calcular a derivada num ponto equivale a calcular o limite, né? Esse limite aqui, limite de f de x menos f de 1 dividido por x menos 1 quando x tende para 1. Lembra disso? A gente aprendeu na aula passada. Então, eu vou calcular esse limite. Quem é a minha função f de x? A minha função f de x é x² mais 3. Opa, faltou o limite. A minha função f de x é x² mais 3, menos... Quem é o meu f de 1? A gente já calculou. Deu 4. Então, menos 4. Dividido por x menos 1. Isso quando o meu x está tendendo a 1. Tá? Agora, eu faço essa operação aqui. Isso aqui vai ser igual ao limite de x² mais 3 menos 4 menos 1. Então, vai ficar x² menos 1. Dividido por x menos 1. Isso quando o meu x tende para 1. Aí, isso aqui vocês já estão craques, né, de fazer. x² menos 1 vai ser a mesma coisa que o limite. Aí aqui é a ao quadrado, 1, você pode escrever como 1 ao quadrado, né? Então, vai ficar x menos 1 vezes x mais 1. Vai ficar x menos 1 vezes x mais 1, dividido pelo x menos 1. Isso quando o x tende a 1. Opa, esse 1 saiu meio feio, né? Agora. Então, agora você corta esse com esse, e aí sobrou só x mais 1. Para você calcular esse limite, nesse caso, você pode só substituir o x por 1. E aí o seu limite vai dar 2. Tá? Mas lembrando, o que é esse limite? Esse limite, ó, é o f' de 1. Ou seja, é a derivada da tua função no ponto 1. Ou seja, é o coeficiente angular da reta tangente que passa por esse ponto 1 e f de 1. Tá? Então, esse daqui é o meu f' de 1. Aí, pronto. Vamos resumir, então, aqui tudo o que a gente achou agora. Ele me deu o x0, que é 1. Aí, a gente calculou o f de x0 primeiro, né? Que deu ali 4. E agora, por último, a gente calculou o f' de x0, que no caso foi o f' de 1, que deu 2. Tá? Então, ele me deu isso aqui. A partir disso, eu calculei isso e isso. Agora, basta eu jogar ali na minha equação. Qual é a equação? Essa daqui, ó. Y menos f de x0 é igual a f' de x0 vezes x menos x0. Tá? Eu só vou agora substituir os valores que eu já encontrei. Então, vai ficar y menos... O meu f de x0 é 4. Então, vai ficar y menos 4 é igual... f' de x0 é 2. Então, vai ficar 2 vezes x
menos x0 é 1. Pessoal, esse y e esse x, ele tem que ficar, você não vai substituir ele, porque você quer achar a função de uma reta. Então, você só vai substituir esse e esse. O y e o x, eles permanecem. Então, aqui vai ficar y menos 4 é igual a 2 vezes x, que é 2x, menos 2 vezes 1, vai ficar menos 2. Então, o meu y vai ser 2x menos 2, passa esse para lá, vai ficar mais 4. Então, a minha reta tangente é 2x menos 2 mais 4, vai ficar mais 2. Ou seja, o que é isso aqui? Isso aqui é a equação da reta tangente que passa por aquele ponto lá, 1 em f de 1. Tá? Então, vou até escrever aqui. Ó. Isso aqui é justamente a minha reta tangente. Deu para entender como é que funciona o cálculo? Então, eu te dou um ponto, ou seja, eu te dou só o x0, você calcula o f de x0, depois você calcula a derivada nesse ponto, e aí você tem tudo o que precisa para calcular a equação da reta tangente. Agora, bora ver se eu acertei, né? Vamos ver se a gente acertou esse cálculo aqui. Eu vou jogar aqui no GeoGebra a minha função x² mais 3. Deixa eu abrir aqui o GeoGebra. Tá. A minha função, ela é x² mais 3. Então, vamos lá. Tá abrindo, tá aí. Então, vou jogar aqui, ó, x² mais 3. Então, ó, por enquanto está aqui. Essa é a minha parábola, x² mais 3. Aí, agora, eu vou marcar o meu ponto onde eu queria encontrar a equação da reta tangente, que é o ponto 1, f de 1. Ó, aqui ele já me diz qual é o ponto 1, f de 1, que é 1 e 4. Ele está bem aqui, ó, é o meu ponto A, ele chamou de ponto A. Aí, eu vou colocar agora aqui a equação da reta tangente que a gente achou, que foi 2x mais 2. Opa, olha só. Então, perceba, essa reta aqui que está em vermelho, ela é a reta tangente a esse ponto A aqui, ó. Então, está aqui. Essa é a minha reta tangente. Então, deu certinho no ponto, né? E você percebe que há realmente uma tangência aí nesse ponto. Não esqueça, tá, gente? Quando a gente fala de reta tangente, não é mais aquela ideia lá que você tinha quando você trabalha só com uma circunferência, né? Lógico, na circunferência, reta tangente, o que que é? É uma reta que toca uma única vez a sua circunferência. Tudo bem, mas aqui em cálculo já não é isso. O que é a reta tangente? É aquela reta que se dá por aquele limite ali, que é a sua derivada. Né? Então, quando você pega o limite, aquele limite que é a derivada, você vai achar o coeficiente angular. A reta que tem o coeficiente angular, cujo valor é a derivada naquele ponto, isso que é para nós a reta tangente. Tá? Não esqueçam disso. Por que eu estou falando isso? Porque vai ter reta tangente aqui que vai tocar o gráfico mais de uma vez, em mais de um ponto. Aí você vai pensar, isso não é a reta tangente? É a reta tangente. Por quê? Porque o que é a reta tangente? É uma reta que naquele ponto o coeficiente angular dela se dá pelo valor da derivada. Deu para entender? Então, tira da cabeça, por enquanto, aquela ideia de que reta tangente só toca em um único ponto. Porque, por exemplo, você vai ver funções aqui em que a reta tangente vai tocar em mais de um ponto. Ok? Então tá, então é isso. Então tá aqui. Vamos resolver só aquele outro exemplo, a letra B, só para a gente fortalecer essa ideia, né, de como calcular a reta tangente. Então, é a mesma função, eu só mudei o ponto. Então, agora eu vou calcular a equação da reta tangente ao ponto menos 2 e f de menos 2. Então, vamos lá. Então, agora, esse é o item B, e é menos 2 f de menos 2. A minha função ainda é x² mais 3. Tá, então aqui eu vou fazer mais rápido, tá, gente? Porque você já sabe. Esse menos 2 é o teu x0. Então, vou colocar aqui, x0 é igual a menos 2. O f de x0 é o f de menos 2. Então, eu vou calcular aqui, ó, o f de x0 ele vai ser igual ao f de menos 2.
Quem é a tua função? X² mais 3. Então, eu vou substituir menos 2 nessa função aqui. Então, isso aqui vai ser igual a menos 2 ao quadrado mais 3. Isso vai ser igual, menos 2 ao quadrado é 4. Então, 4 mais 3, isso aqui vai dar 7. Então, eu já sei quanto é meu x0, que é menos 2. Eu já sei quanto é o f de x0, que é 7. Só está faltando agora quem? O f' de x0, que é justamente o coeficiente angular. Então, guarda essas informações por enquanto. E agora, a gente vai calcular a derivada nesse ponto. Ou seja, a gente vai calcular o f' de menos 2. Calcular o f' de menos 2 é calcular esse limite aqui, ó, limite de f de x menos f de menos 2 dividido por x menos 2, tá? Isso aqui é do limite da derivada mesmo. Menos 2 porque o ponto é menos 2. E x tende a menos 2. Então, vamos lá. Isso aqui vai ser igual. F de x é x² mais 3. Então, vai ficar x² mais 3 menos f de menos 2 é 7. F de menos 2 é 7, que a gente calculou ali ainda agora. Então, vai ficar menos 7 dividido por x, menos com menos vai ficar mais. Isso quando x tende a menos 2. Agora é só fazer 3 menos 7, isso aqui vai ser igual ao limite de x² menos 4 dividido por x mais 2, quando x tende a menos 2. Agora perceba, ó, se você fosse querer jogar direto aqui o menos 2, aqui ia ficar menos 2 ao quadrado, que é 4. 4 menos 4 é 0. Aqui embaixo vai ficar menos 2 mais 2 é 0. Ia dar 0 sobre 0, é uma determinação. Então, não é isso que é para fazer. Então, a gente tem que manipular isso daqui. Aí, só que isso daqui é igual ao limite x² menos 4 é a mesma coisa que x² menos 2 ao quadrado. Aí vem de novo, a ao quadrado menos b ao quadrado. Isso aqui é igual a x menos 2 vezes x mais 2, dividido por x mais 2. Isso quando o teu x tende a menos 2. Aí você corta esse com esse, sobra só isso daqui. Então, isso daqui vai ser, substituindo x aqui direto por menos 2, vai ficar menos 2, que é igual a menos 4. Tá? Então, pronto. Eu já sei que é meu x0, que é menos 2. Eu já sei que é meu f de x0, que é 7. E agora eu acabei de descobrir o meu f' de x0, que no caso é o f' de menos 2, que é menos 4. Agora, basta jogar na fórmula, né? Então, não tem mais nem espaço, né? Vou tentar fazer bem aqui. Então, vamos lá. A minha função vai ser y menos f de x0, que é igual ao coeficiente angular, que é o f' de x0. Aqui eu vou colocar logo o ponto, né? Que é o menos 2. Então, vai ficar y menos f de menos 2, que é igual a f' de menos 2 vezes x menos 2. Tá? Aí eu só vou substituir os valores. F de menos 2 é 7. Então, vai ficar y menos 7 é igual. F' de menos 2 é menos 4. Então, vai ficar menos 4 vezes x. Aqui, menos com menos vai ficar mais. Então, y menos 7 é igual a menos 4 vezes x mais 2. Aí, isso aqui dá para eu melhorar, né? Então, vai ficar y é igual. Esse 7 passa para lá positivo. Aqui vai ficar menos 4x. E aqui vai ficar menos 4 mais 2, vai ficar menos 8. Tá? É isso, né? Então, o meu y vai ser, aqui vai ficar menos 4x, e aqui 7 menos 8, que é menos 1. Então, pronto, está aqui. A equação da reta tangente é menos 4x menos 1. Ou seja, a reta tangente que toca no ponto menos 2f de 2, ela tem essa cara aqui, menos 4x menos 1. Bora ver se a gente acertou, bora ver se a gente fez tudo certo aqui os cálculos. Vamos para o GeoGebra de novo. Vocês já baixaram o GeoGebra falando isso no celular de vocês? Já, né? Que bom, todo mundo se divertindo no GeoGebra. É isso mesmo.
Tá, a função aqui é a mesma, ó. É x² mais 3, então eu não vou mexer nela. Só vou sumir aqui com essa reta tangente, porque o meu ponto agora vai ser menos 2, f de menos 2. Ó, que ele já fala para mim, esse ponto é o menos 2, 7. Cadê? Está aqui, ó. É meu ponto B. Aí eu vou fazer essa reta que a gente achou, que é menos 4x menos 1. Opa, está aí, ó. Essa reta que está em azul é a reta tangente que a gente acabou de calcular. E perceba que essa reta tangente, ela toca a sua função justamente no meu ponto B, que é no meu ponto menos 2 e 7. Então, essa é a minha reta tangente da minha função nesse ponto. Deu para entender, gente? Então, já sabe, né? Qualquer questão de reta tangente, o que você vai fazer? Eu vou te dar o x0, você vai calcular o f de x0 e você vai calcular a derivada da função em x0. Quando você faz isso, você está descobrindo o ponto e o coeficiente angular. Aí é só jogar lá na fórmula, que você já sabe. Y menos y0 é igual a m vezes x menos x0. Você já tem tudo que você precisa, substitui, isola o y, pronto, achou a equação da reta tangente. Então, o que eu quero de vocês não é só saber calcular, é principalmente entender o que você está fazendo, né? Por isso que, na hora da prova, eu só vou falar assim, olha, calcule, então encontre a equação da reta tangente. Aí você tem que saber que o m é a derivada naquele ponto, que o y0 é o valor da função em x0, tudo isso você tem que saber o que está acontecendo. Tudo bem? Então tá. Então, vamos continuar aqui, nosso assunto de hoje. Bom, vocês já perceberam que a gente está calculando derivadas usando o limite, certo? Vocês estão gostando de calcular derivada? Então, todo mundo bem? Todo mundo bem? Pois é, só que eu tenho uma má notícia, né? Para vocês, para mim, que vai deixar todo mundo triste, né? Você não vai mais calcular derivadas usando o limite, infelizmente, né? Claro, depende da situação, você vai ter que recorrer ao limite, mas na maioria dos casos você não vai mais ter que usar o limite. Então, na aula de hoje, a gente vai aprender regras que vão facilitar os nossos cálculos de derivada, ok? Mas primeiro, a gente precisa olhar a derivada como uma função. Então, olha só. Aqui, você tem uma função, né, cujo domínio aí é um conjunto aberto do R, dos reais, que vai nos reais. Tá? Eu vou definir uma nova função. Essa nova função, para mim, vai ser justamente a derivada da minha função. Tá? Ou seja, se você pega uma função e deriva ela, isso vai te dar uma outra função. Tá? Então, perceba o seguinte, até agora, toda vez que eu calculava a derivada, eu calculava a derivada em um ponto, certo? Só que, se eu tenho uma função que ela é derivável em todos os pontos, então eu posso definir uma nova função, que é a função derivada. Então, calma lá. Esse limite que eu estou colocando para vocês é o limite que a gente já estava usando. Eu vou repetir ele aqui no quadro. Lembra que esse limite aí, que é a minha derivada, ele é um limite que ele tem duas caras, né? Só que é a mesma coisa. Qual é o limite? É esse daqui. Eu vou escrever como ele está aí no quadro, aí no slide primeiro, que é f de x mais h menos f de x dividido por h, quando h tende a zero. Esse limite é a mesma coisa que esse limite aqui, ó. Limite de f de t menos f de x dividido por t menos x, quando t tende a x. Aqui você poderia usar x e p, eu só estou usando assim para que no final você já dê a função em função de x, tá, gente? Mas aqui você poderia trocar as letras, sem problema. Aqui poderia ser a e b, a tendendo para b, ou então x e p, tanto faz. Tá? É a derivada da função. Então, olha só, até agora a gente estava calculando derivada em um ponto. Então, em vez de x aqui, você usava um x0. Em vez de x aqui, você usava um x0. Aqui é a mesma coisa, ó, você usava um x0, x0, x0. Então, eu te dava um ponto, por exemplo, calcule a derivada no ponto x igual a 2. Não era isso que a gente fazia? Aí eu jogava aqui f de x menos f de 2 sobre x menos 2. No caso aqui é t, mas pode ser t. Então, ficaria f de t menos f de 2 dividido por t menos 2.
quando t tende a 2. Ou então aqui ficava f de 2 mais h menos f de 2 sobre h quando h tende a 0. Então, sempre você calculava a derivada em um único ponto. Eu te dava um ponto e você calculava o limite para ele. Então, o valor no final dava o quê? Dava um número, não era isso? Dava um 2, 3, 10. A gente acabou de fazer aqui duas derivadas e deram números no final, que é justamente o coeficiente angular da reta tangente naquele ponto. E coeficiente angular é um número real, certo? Só que o que eu quero fazer agora? Se eu digo que uma função ela é derivável em todos os pontos do domínio dela, ou seja, eu tenho uma função que eu consigo calcular esse limite aí para todos os pontos, então eu vou definir uma nova função. Em vez de eu colocar aqui um ponto x0, tipo, colocar 1, 2, 3, não, eu vou substituir isso aqui por x, ou seja, x é um ponto qualquer do domínio da minha função. Aqui eu vou substituir por x, ó. X é um ponto qualquer do domínio da minha função. Quando eu faço isso, ou seja, em vez de eu calcular para um valor fixo, eu calculo para um x qualquer do meu domínio. Opa, faltou tirar aqui. Então, esse meu limite aqui já não vai mais me dar um número. Ele vai me dar uma nova função. Tá? E essa nova função é o que eu defino como a minha função derivada. Então, se eu pedir assim, calcule a derivada da função x², por exemplo. Né? Porque antes eu fazia assim, ó, eu te dava uma função, eu te dava, a função é x². Aí eu pedia para vocês assim, calcule a derivada da função no ponto x igual a 2. Não era isso que eu fazia? Aí você calculava esse limite, só que no lugar de você colocava 2. Agora não. O que eu vou fazer agora é o seguinte, eu vou te dar a função x². Aí eu vou pedir para você, calcule a derivada da função. Só. Eu não vou pedir nenhum ponto, eu vou pedir, calcule a derivada da função. Aí o que você vai fazer? Você vai usar o mesmo limite, só que em vez do ponto aqui, você vai colocar x. E você vai descobrir que esse limite aqui vai dar uma outra função para você. Mas beleza, em vez de ficar só falando, né, vamos fazer. Então vamos calcular. Eu já trouxe aqui alguns exemplos para a gente calcular a derivada de uma função. Então, por exemplo, ó, considere a função f de x igual a c. C é uma constante. Eu vou mostrar que a derivada dessa função é zero, para todo x real, todo x no domínio dela. Tá? Ou seja, o que eu quero mostrar aqui? Que toda vez que você tem uma função que é a função constante, a derivada dela vai ser zero. Tá? É isso que eu quero mostrar. Eu vou provar isso agora para vocês. Então vamos lá, vamos demonstrar isso daí. Então, a função que a gente quer trabalhar é a minha função constante. Então, olha só, f de x é igual a c. C é uma constante real. Vou colocar aqui, C pertence aos reais. Aí, eu peço para você, calcule a derivada dessa função aqui. Aí você pode usar tanto esse limite, quanto esse daqui. Os dois vão dar derivada. Eu vou usar esse daqui. Então, vai ficar assim, ó, limite de f de t menos f de x sobre t menos x, quando t tende para x. Ok? Tá, isso aqui vai ser igual ao limite. Aí aqui você tem que substituir a função, só que em vez do x você coloca t. Então, por exemplo, se a função fosse x², aqui vai ficar t ao quadrado. Se a função fosse x ao cubo, aqui nessa hora ia ficar t ao cubo. Tá, mas como é a minha função? A minha função é a função constante. Então, quanto é f de t? É a constante, tá? Porque a função é a função constante. Então, aqui vai ficar c menos f de x. Nesse momento aqui, você vai substituir onde tem x por x mesmo, né? Então, quanto é f de x? Também é a constante. Então, vai ficar limite de c menos c dividido por t menos x. Isso quando t tende a x. Tá? Beleza. Aí, isso aqui vai ser igual ao limite. Quanto é c menos c? C menos c é zero, né? Então, coloca aqui zero. Esse zero está feio. Coloca aqui zero dividido por t menos x, quando t tende para x. Pessoal, e agora? Tipo, aqui está dando zero em cima. E aqui embaixo, eu tenho t tendendo para x. Aqui vai zero. Aí eu pergunto, isso aqui é uma determinação? Sim ou não?
Quem acha que é? Levante a mão aí. Ninguém acha, nessas horas ninguém se manifesta, né? Quem acha que não é uma determinação? Ó, já tem alguns aqui. Tá bom, a maioria está na dúvida, né? Tá, olha só, pessoal. Eu não passei o limite ainda. Tá? E aqui em cima já dá 0. Tá? Por quê? Porque aqui em cima é C menos C. Então, esse numerador aqui, ele é o próprio número 0. Entende isso aqui? Isso aqui ele não está tendendo a 0 aqui em cima. Ele já é o 0. Estão entendendo a diferença? Uma coisa é o número tender para 0, outra coisa é ele já ser o 0. Tá? Então, o numerador, ele já é o 0. O denominador, tudo bem. O denominador, ele tende para 0. Porque se o t tende para x, então isso aqui está tendendo para 0. Mas ele é 0, o denominador? Não. Agora, o numerador é. O numerador, ele é o próprio 0. Então, nesse caso, não tem determinação. Teria se o numerador e o denominador, os dois tendessem para 0. Aí tudo bem, isso seria uma determinação, você teria que voltar a fazer outra coisa. Mas nesse caso aqui, o numerador ele já é o próprio 0. Então, se você tem 0 dividido por alguma coisa que não é 0, porque isso aqui não é 0, isso aqui tende para 0, isso aqui dá quanto? Dá o próprio 0. Tá? Lógico, o que não podia acontecer de jeito nenhum era ser o 0 já aqui embaixo. Isso é impossível, na matemática não tem isso, né? Mas nesse caso, 0 é teu numerador. Então, 0 dividido por qualquer número que não é 0, vai dar o próprio 0. Deu para entender? Então, pronto. Eu acabei de provar o quê? Que a derivada de uma função constante é o 0. Então, ó, f' de x deu 0. Sendo quem era o meu f de x? O meu f de x era a minha função constante. Né? Então, eu calculei o meu limite, que era a derivada, e aí deu 0. Então, agora, toda vez você pode afirmar, se a sua função for a função constante, você pode afirmar que a derivada dela é 0. Então, agora ficou mais fácil, né? Então, por exemplo, se eu te dou a função aqui, é f de x igual a 8. Aí eu peço para você, calcule a derivada de 8. Qual é a resposta? É 0. Agora ficou bem melhor, né? F de x igual a π. Qual é a derivada de π? É 0. Então, toda vez que a sua função for a função constante, a derivada dela vai ser 0. Tá? Pronto, está provado. Você não precisa usar o limite, como eu usei agora. Caiu na sua prova uma constante, eu peço para derivar, você pode já usar que ela é 0. Tudo bem? Então tá, vamos para o outro exemplo, né? Outro exemplo que está aqui no slide. Esse exemplo é bem mais legal que a função constante. Ó, isso que é exemplo bom, né? Isso que é exemplo que diverte a gente. Então, seja x à quinta, mostre que a derivada dessa função é 5x à quarta para todo x pertencente aos reais. Tá? Então, vamos lá. Essa constante não foi tão legal assim, né? Mas essa daí vai ser. Então, vamos lá. Eu quero provar que esta função x à quinta, a derivada dela é a função 5x à quarta. Então, vamos lá. A minha função é a função que ele chamou de g, e ela é x à quinta. Pronto, só isso. Aí, eu vou calcular, então, a derivada de g. Calcular a derivada de uma função é calcular um daqueles limites. E, mais uma vez, eu vou usar esse limite aqui. F de t menos f de x sobre t menos x, quando t tende para x. Tá? Agora vai ficar mais legal porque, olha só, isso aqui vai ser igual ao limite. Aqui você tem, eu coloquei f, né? Está usando g. Então aqui é g de t, aqui é g de x. Tá. Então aqui ó, eu vou colocar o g de t. Quem é o g de x é x à quinta. Então quem é o g de t? É t à quinta, né? Quem seria o g de a? A à quinta. Quem seria o g de c? C à quinta. Então quem é o g de t? É t elevado a 5. Então aqui vai ficar t elevado a 5 menos o g de x. A g de x já é o x à quinta. Então vai ficar t elevado a 5 menos x elevado a 5 dividido por t menos x. Isso quando t tende para x. E agora? Lógico que se eu substituir aqui direto, vai dar 0 sobre 0. Aqui tende para 0, aqui tende para 0. Determinação. Então, eu tenho que mexer aqui.
Vocês sabem o do a ao quadrado menos b ao quadrado, né? Vocês sabem fatorar isso aí e dividir em 2 parênteses. Mas para cá também tem, tá? O t a à quinta menos b à quinta, ele é isso daqui, ó. Vou escrever aqui em cima. A à quinta menos b à quinta, isso aqui é igual a a menos b vezes a à quarta mais a ao cubo vezes b mais a ao quadrado b ao quadrado mais a b ao cubo mais b à quarta. Tá? Não é difícil de gravar, tá, gente? É porque aqui, ó, aqui você repete o a menos b como tá, né? E aqui, ó, você vai aumentando, vai diminuindo o expoente do a, ele começa com a à quarta, depois vai diminuindo, ó, a ao cubo, a ao quadrado, a elevado a 1 e aqui é a elevado a 0. E o b começa do zero. Então aqui é b elevado a 0, b elevado a 1, b ao quadrado, b ao cubo, b à quarta. Tá? Então eu vou usar isso daqui para resolver esse limite. Então isso daqui vai ser igual, vou escrever mais para cá agora, limite, aí vai ficar, já que eu tenho t à quinta menos x à quinta, então vai ficar t menos x vezes t à quarta mais t ao cubo vezes x mais t ao quadrado x ao quadrado mais t x ao cubo mais x à quarta. Tudo isso aqui dividido pelo t menos x, quando o t está tendendo para x. Tá? E agora? Agora sim, né? Eu posso cortar. Então, eu vou cortar esse daqui com esse daqui. Por que eu posso cortar? Porque o t tende para x, ele não é x. Então, esse número aqui eu posso cortar. Aí, o que que sobrou? Sobrou t à quarta mais t ao cubo x, mais t ao quadrado x quadrado, mais tx ao cubo, mais x à quarta. Isso daqui, se você substituir direto, não vai dar uma determinação. Então, eu vou substituir direto. Então, onde tiver o t, eu vou substituir por quem? Pelo x. Então, isso aqui vai ser igual a x à quarta, ó, onde tem t, eu estou colocando x agora, mais x ao cubo vezes x, mais x ao quadrado, mais x vezes x ao cubo, mais x à quarta. Aí aqui eu já apliquei o limite. Então, onde tinha t, eu substituí por x. Só que quanto é x ao cubo vezes x? É x à quarta. Quanto é x ao quadrado vezes x ao quadrado? É x à quarta. Então, isso aqui vai ficar x à quarta mais x à quarta, aqui, mais x à quarta, aqui, x vezes x ao cubo, isso é x à quarta, e aqui, x à quarta. Então, aqui você tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, isso aqui no final vai ser 5x à quarta. Então, a derivada da função x elevado a 5 é 5x à quarta. Deu para entender, gente? Legal, né? Calcular a derivada assim é bem mais legal. Agora, olha só, o que isso vai facilitar a sua vida, né? Porque agora que eu já tenho a função derivada para a função x à quinta, aí se eu pedisse para você assim, calcule a derivada da função, não, calcule o coeficiente angular da reta tangente no ponto x igual a 1, por exemplo. Você já tem a função derivada. Agora é só substituir x por 1. Então, você já sabe que para essa função x à quinta, né? Olha só, para a função x à quinta, se eu pedir calcule a derivada no ponto 1, é só jogar aqui, ó. Isso aqui é a derivada dela. Então, só jogar aqui, coloquei x aqui. É g de x igual a x à quinta. Então, se eu pedir calcule a derivada dessa função no ponto x igual a 1, o que você vai fazer? Você vai substituir por 1 bem aqui. Aí vai dar 5 vezes 1 à quarta, que vai dar 5. Aí, se eu pedir calcule a derivada dela no ponto 2, o que você vai fazer? Você vai substituir por 2 bem aqui. Tá? Aí vai ficar 2 à quarta vezes 5, vai dar o quê? 80. Aí, se eu pedir calcule o coeficiente angular da reta tangente a essa função aqui no ponto 0.
que você vai fazer? Você vai substituir por zero aqui na derivada dela. Vai dar zero. Então, agora ficou muito mais fácil, né? Agora que você já sabe como é a função derivada dessa daqui, e quando você quer saber o coeficiente angular da reta tangente, basta você jogar, substituir por x bem aqui. Aí você vai descobrir quanto é o coeficiente angular. Você não vai ter que, para cada ponto, calcular o limite de novo. Entendeu? Você já tem uma função que é a derivada dela. Aí ficou bem mais fácil para você. Deu para entender, gente? Então, beleza. Então, vamos continuar aqui. Aí você pode se divertir um pouco mais, né? Agora que você percebeu que a derivada de uma função vai dar uma função, né? Você pode derivar a derivada? Pode, né? Claro, depende da função. Tem funções que não são deriváveis de segunda ordem, mas suponha que você tem um polinômio, por exemplo. Você pode pegar o polinômio, derivar ele. Vai dar uma função. Essa nova função, você pode derivar de novo se você quiser. Então, você chama isso aqui de segunda derivada. Então, o que é a segunda derivada de uma função? É quando você aplica aquele limite lá duas vezes. Você aplica uma vez, acha uma função. Aplica de novo o limite para essa nova função, aí você pode dizer que é a segunda derivada daquela função inicial. Ok? Então, isso daqui, você pode escrever segunda derivada só com duas linhas. Então, essas duas linhas representam a segunda derivada dessa função. Ou você pode escrever assim, que assim é até um pouco mais elegante, né? É d2 de f dx2, ou seja, segunda derivada da função em relação a x. Tá? Derivando duas vezes em relação a x. Ou então você pode escrever assim, que é a derivada da derivada da função. Tá? Então, tudo isso é notação. Se você quiser, pode ficar só com duas linhas mesmo, sem nenhum problema. Tá? Então, por exemplo, eu te dou essa função, x ao cubo menos x. Aí eu peço, encontre a segunda derivada dela. Então, vamos lá. Para eu encontrar a segunda derivada, eu vou ter que aplicar o limite duas vezes. Então, vamos tentar fazer aqui bem rápido. Agora que você já sabe calcular a derivada pelo limite, né? Agora, vamos acelerar aqui. Então, a sua função é f de x é igual a x ao cubo menos x. Tá? Aí, para eu calcular a segunda derivada, eu vou primeiro calcular a primeira derivada. Então, a primeira derivada dessa função, ela vai ser o limite de, colocar aqui, f de t menos f de x sobre t menos x, quando t tende a x. Ah, professor, o senhor nunca usa o outro lá. Calma que eu vou usar. Tem uma hora que vai ser mais fácil usar o outro limite, a gente vai usar. Mas, por enquanto, eu vou ficar com esse aqui mesmo. Então, eu vou calcular esse limite aí. Isso aí vai ser igual ao limite. Quem é f de t? Você substitui aqui a função, em vez do x, você vai colocar t. Então, vai ficar t ao cubo menos t. Menos o f de x. Quem é f de x? É x ao cubo menos x. Dividido por t menos x. Isso quando t tende a x. Aí tá, vamos organizar isso daqui. Isso aqui vai ficar igual ao limite. Aqui eu vou deixar t ao cubo. Olha, aqui vai ficar menos x ao cubo. Então, eu vou deixar assim, t ao cubo menos x ao cubo. E aqui eu vou ter menos t. E aqui eu vou ter menos com menos, vai ficar mais x. Tá? Então, eu só fiz organizar o que já estava aqui dentro. Não fiz quase nada. Dividido por t menos x, quando t tende para x. Aí, o que eu vou fazer? Olha só para cá. T ao cubo menos x ao cubo, eu vou expandir ele, como você já sabe fazer. Então, isso daí vai ser igual ao limite. Aí, t ao cubo menos x ao cubo vai ser t menos x vezes t ao quadrado mais t vezes x mais x ao quadrado. Vocês lembram desse? Do a ao cubo menos b ao cubo. Tá? Aí, olha só, isso aqui é menos t mais x. Aí, olha o que eu vou fazer. Eu vou deixar assim, menos, entre parênteses, t menos x. Então, olha só o que eu fiz. Aqui eu tinha menos t mais x. É como se eu tivesse colocado menos 1 em evidência. Então, eu troquei o sinal do t, ficou positivo, e o do x ficou negativo.
Perceba que isso é a mesma coisa que isso daqui, ó. Se eu pegar esse menos 1 e multiplicar por t, vai dar menos t. Se eu pegar esse menos 1 e multiplicar com menos x, vai dar mais x. Tá? Então, não mudei nada. Aí, dividido pelo t menos x. Isso quando t tende para x. Aí tá, olha só. Agora eu tenho t menos x aqui e eu tenho t menos x aqui. Então, se eu quiser, eu posso colocar em evidência. Então, isso aqui vai ser limite, aí o t menos x em evidência, vezes isso daqui, que é t ao quadrado mais tx mais x ao quadrado, menos 1, que foi o que sobrou daqui, né? Dividido pelo t menos x, quando o t tende para x, tá? Então, eu só fiz colocar o t menos x em evidência. Aí, daqui ficou esse pedaço aqui, e desse daqui ficou menos 1. Ok? Agora, eu vou cortar, ó, esse com esse, que era o que eu queria desde o início, né? Uma vez que eu cortei esse, sobrou só o que está aqui dentro do parêntese, ó. T quadrado mais tx mais x quadrado menos 1. Então, o que está aqui dentro não vai dar determinação quando eu substituir t por x. Então, agora eu vou substituir direto. Então, esse limite ele vai ser igual. Aqui vai ficar x ao quadrado mais x vezes x mais x ao quadrado menos 1. Só que x vezes x também é x ao quadrado. Então, você tem 1, 2, 3. Então, isso daqui vai ser igual a 3x ao quadrado menos 1. Quem é essa função aqui? É a primeira derivada dessa função aqui, ó. Então, isso daqui só é a primeira derivada dela. Só que o que ele pediu foi a segunda derivada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular esse limite aqui de novo, mas agora para essa função aqui. Entenderam? Então, vamos lá. Tá, 3x² menos 1. Não posso esquecer isso. 3x² menos 1. Tem que fazer aqui do outro lado agora. Então, você descobriu qual é a primeira derivada da sua função. Então, vamos lá. Agora eu quero descobrir a segunda derivada. Só que a segunda derivada vai ser aquele limite, só que agora vai ser f' de t menos f' de x. Né? Porque agora, em vez de eu usar a função mesmo, como eu quero a segunda derivada dela, aqui eu vou ter que usar a primeira derivada, dividido por t menos x. Isso quando t tende para x. Lembrando que a minha função derivada, a gente calculou ali, deu 3x² menos 1. Tá? Então, a derivada é x² menos 1. Então, é ela que eu vou substituir aqui nesse limite. Então, isso aqui vai dar limite. F' de t é essa função, só que no lugar de x, o t. Então, vai ficar 3t² menos 1 menos f' de x já é essa função aqui. Então, vai ficar 3x² menos 1. Tudo isso dividido por t menos x, quando o seu t tende para x. Tá? E agora, eu tenho esse menos aqui, eu posso trocar o sinal do pessoal aqui. Então, isso aqui vai ficar limite de 3t² menos 1. Aqui vai ficar menos 3x², menos 3x². E aqui vai ficar menos com menos, vai ficar mais 1, dividido pelo t menos x. Isso quando o teu t tende para x. Aí aqui você tem menos 1, aqui você tem mais 1, então corta esse com esse. Aqui eu posso colocar o 3 em evidência. Né? Então isso aqui vai ficar, isso aqui é igual ao limite de 3 vezes t² menos x², dividido pelo t menos x, quando t tende para x. Certo? Esse aqui é mais fácil que o outro, né? Aí, agora que você tem t² menos x², você vai expandir isso daí. Então, isso vai ficar limite de 3 vezes t menos x vezes t mais x. Tudo isso dividido pelo t menos x, quando t tende para x. Tá? Aí, você pode cortar
esse com esse, só sobrou aqui 3 vezes t mais x. Quando você substituir direto, o t vai virar x. Então, vai ficar x mais x, que é 2x. Então, vai ficar 3 vezes 2x. Ou seja, a resposta é 6x. Então, a segunda derivada da sua função, a segunda derivada dela é a função 6x. E essa é a resposta. Tudo certo? Tá. Assim, ainda hoje a gente vai aprender regras que eu garanto para você, que você vai descobrir a derivada de uma função dessa aí de cabeça. Em, sei lá, 5 segundos você já sabe qual é a derivada dessa função aí. Basta aplicar as regras. Mas por que a gente faz isso aqui, gente? Porque quando você vai usar a regra, você tem que saber de onde ela vem. Então, todas as regras que a gente ensina de derivada, elas vêm desse limite aqui, porque a derivada é esse limite. Então, não adianta você só saber a regra, você tem que saber a teoria, de onde ela vem. Até porque vai ter vezes, eu garanto para vocês, que você não vai poder usar a regra. Você vai ter que usar esse limite aqui. Aí é aí que muita gente tropeça, porque muita gente só quer decorar a regra da derivada. E quando chega um momento em que você não pode usar a regra, aí a pessoa não consegue fazer. Porque você tem que saber calcular esse limite, você tem que entender o que é a derivada para poder você encarar qualquer questão de derivada. Tá? Então tá, vamos continuar aqui. Ainda tem muita coisa para a gente ver, né? Então, se eu usar a mesma ideia, eu posso definir o que é a terceira derivada de uma função. O que é a terceira derivada? É você aplicar esse limite aí 3 vezes. Então, você pode também definir a derivada enésima de uma função, que vai ser usar esse limite aí n vezes. Tá? Bem simples, né? Então, se eu pedir, calcule a derivada quinta, você vai aplicar esse limite 5 vezes na sua função. A gente não vai fazer isso. Tá, então olha só. Antes de eu ensinar algumas regras, é muito importante esse teorema aqui que eu vou falar para vocês agora. Ele é extremamente importante. Eu acredito que esse daqui seja até a parte mais importante da aula de hoje. Tá? Então preste muita atenção. Olha só esse teorema. Ele é bem simples, porém ele é muito importante. Olha só o que diz. Se uma função ela é derivável em um ponto, então a função é contínua nesse mesmo ponto. Decore isso na sua cabeça. Se eu afirmo que uma função ela é derivável em um ponto, o que é ser derivável? É ter derivado, ou seja, aquele limite lá, ele existe, esse limite que a gente está calculando toda hora. Né? Então, se uma função ela tem derivado em um ponto, ela é derivável, então, com certeza, a função é contínua nesse ponto. Tá? A gente não vai demonstrar esse teorema. Ele não é tão difícil de demonstrar. A gente não vai fazer isso aqui na nossa sala, não é o nosso objetivo hoje. Mas, então, não esqueça, tá? Se uma função é derivável, então ela é contínua. Aí tá. Aí eu pergunto para vocês, se eu afirmo que uma função é contínua em um ponto, eu posso afirmar que ela é derivável nesse ponto? Eu estou perguntando a volta. Ó. Se uma função é contínua em um ponto, então ela é derivável nesse ponto? É uma pergunta que eu faço para vocês, sim ou não? Olha, o que isso aqui está falando é o seguinte, toda função derivável é contínua. Agora, a questão é, toda função contínua é derivável? Essa que é a pergunta. E a resposta é não. Tá? Nem toda função contínua é derivável. Ou então, nem toda função contínua em um ponto é derivável naquele ponto. Então, isso aqui ó, vale a ida. Tá? Então, se é derivável, é contínua. Mas não vale a volta. Ou seja, você não pode afirmar que se é contínua, é derivável. Pode ser que seja verdade, mas nem sempre isso vai acontecer. Tá? Então, a ida é garantida. Se é derivável, é contínua, mas a volta não. Se é contínua, não necessariamente vai ser derivável. Porém, você pode afirmar uma outra coisa a partir daqui. Tá? Por exemplo, você pode afirmar a negação aí da volta. Por exemplo, se f não for contínua, então f não é derivável. Isso é verdade. Então, olha só. Se f é derivável, ela é contínua. Então, você também pode afirmar que se f não for contínua, então f não é derivável. Complicou? Não, né? Tá tranquilo. Quer ver? Pensa assim, ó, se eu falar para você assim, ó, se f é maçã, então f é uma fruta. Certo ou errado? Se f é maçã, então f é uma fruta.
né? Mas se f é fruta, então eu posso afirmar que f é uma maçã? Não necessariamente. Mas você pode afirmar o seguinte, se f não é fruta, então f não é maçã. Não é verdade? Isso você pode afirmar. Então agora ficou mais fácil, né? Com maçã e fruta ficou bem mais fácil. Então olha só, se f é maçã, então f é uma fruta. Se f não é uma fruta, então f não é uma maçã. Isso é verdade. Então, não esqueça, tá, gente? Eu sei que aqui, o aluno lê isso aqui, já entendi, mas na hora de aplicar, ele esquece disso daqui. Por isso que eu digo, não esqueça. Se uma função é derivável em um ponto, então ela é contínua nesse ponto. E se uma função não é contínua em um ponto, então ela não é derivável nesse ponto. São duas afirmações aqui que você pode usar. Elas são verdade. Ok? Então tá, então por exemplo, olha só. Verifique se a função abaixo ela é derivável em x igual a 2. Tá? Eu tenho que ver se ela é derivável. Olha só. Como é que eu vejo se uma função é derivável? Eu calculo o limite da derivada. Né? Se o limite existir, o limite que é a derivada, é porque ela é derivável nesse ponto. Então, calcular o limite de f de x menos f de 2, no caso, sobre x menos 2. Tá, então vamos com calma. Olha só, ele quer que eu verifique se a função ela é derivável em x igual a 2. Olha como é a função. Deixa eu anotar aqui para a gente não esquecer. Então, eu tenho o seguinte, ó, eu tenho f de x é igual a 2 menos x, se o teu x é menor que 2, eu tenho menos 2x, se o teu x é maior ou igual a 2. Aí tá, eu quero verificar justamente no ponto 2. Só que cuidado, no ponto 2 tem essa transição aqui. No ponto 2 é onde a função ela muda de cara. Então você tem que tomar muito cuidado. Então, por exemplo, se eu perguntar para você, a função ela é derivável no ponto x igual a 2, você tinha duas formas de fazer. A primeira forma, que é a mais direta e também às vezes é a mais trabalhosa, é calcular o limite da função para esse ponto. Ou seja, limite de f de x menos f de 2 dividido por x menos 2 quando x tende a 2. Que limite é esse? É a derivada. Né? É a derivada da função no ponto x igual a 2. Então, se eu calcular esse limite aqui e ele der um número real, é porque ele existe, a derivada existe. Tá? Agora, se eu calcular esse limite e perceber que ele não existe, é porque a função não é derivável em x igual a 2. Só que aí tem um problema, né? Porque em 2, você tem essa transição aqui, ó. Aí o que você ia ter que fazer? Você ia ter que calcular esse limite aqui para x tendendo a 2 pela direita, e depois você tem que calcular o mesmo limite para x tendendo a 2 pela esquerda. Aí, se eles forem iguais, derem o mesmo número real, é porque esse limite aqui existe, ele é um número real, então é porque a derivada existe, então a função é derivável nesse ponto. Perceba que esse caminho é bem trabalhoso, né? Para esse tipo de função. Porque, na verdade, você vai ter que calcular dois limites, os laterais, pela direita e pela esquerda, para poder saber se a função é derivável ou não. Isso é um caminho. Ele é mais trabalhoso, mas ele já é mais garantido também. Você sabe que, no final, se você escolher esse caminho, você vai descobrir se a função ela é ou não derivável nesse ponto. Mas um outro caminho é descobrir se a função é contínua. Por que eu vou fazer isso? Vamos lá. Eu vou calcular, eu quero descobrir se a função é contínua em x igual a 2. Perceba que 2 faz parte do domínio da função. Se faz parte, então faz sentido eu falar em continuidade nesse ponto. Tá? Então, vamos lá. Para eu saber se ela é contínua, eu primeiro tenho que saber quanto vale o meu f de 2. F de 2 vai valer o quê? Eu vou usar a função de cima ou a de baixo? Cima ou de baixo? A de baixo, né? Porque, ó, a de baixo é quando x é maior ou igual a 2. E a de cima é só quando ele é menor. Então, o f de 2 é quando x é igual a 2. Então, eu vou usar a de baixo. Então, isso aqui vai ser menos 2 vezes x, que no meu caso também é 2. Então, isso aqui vai ser menos 4. Tá? Pronto, calculei o f de 2. Opa! Eu sou o Leon de Civil e, professor, eu creio que a segunda sentença seja menos 2x mais 1. Menos 2x mais... Ah, eu errei, foi, desculpa. É pior, é verdade. Obrigado, Leon. Tá, gente, eu só errei aqui que eu coloquei menos 2x, mas é menos 2x mais 1.
Gente, palmas para o Leão, por favor, que ele ajudou aqui na nossa lição. Então, é menos 2x mais 1, tá? Eu errei aqui na hora de escrever. Tá, então aqui vai mudar o resultado, né? Aqui vai ficar menos 2 vezes 2 mais 1. Então, isso aqui vai ser menos 4 mais 1, que isso aqui vai ser menos 3. Tá, esse é o primeiro passo. O segundo passo para eu saber se ela é contínua nesse ponto é calcular o limite da função para esse ponto. Só que eu vou ter que calcular os laterais. Então, por exemplo, eu vou calcular o limite da minha função f quando x tende a 2 pela direita. Isso aqui é igual ao limite. Ora, x tende a 2 pela direita. Quer dizer que x é maior ou menor que 2? É maior. Quer dizer que você vai usar a função de cima ou a de baixo? A de baixo, porque ó, a de baixo é quando x é maior ou igual. Nesse caso é maior. Então, você vai usar a de baixo. Então, isso aí vai ficar limite de menos 2x mais 1, quando x tende a 2, pela direita. Ó, nesse caso, isso aqui é um polinômio do primeiro grau, não dá determinação, você pode substituir direto. Então, isso aqui vai ser menos 2 vezes 2, vai dar menos 3 de novo, né? Ok, isso aqui é só o lateral. Vou ter que calcular para o outro lado agora. Então, vou ter que calcular aqui, ó, limite de f de x, só que agora para x tendendo a 2 pela esquerda. Já que x tende a 2 pela esquerda, ele é maior ou menor que 2? Maior ou menor? Menor. Então, você vai usar a função aqui, a de cima ou a de baixo? A de cima, porque a de cima que é quando x é menor que 2. Então, isso aqui vai ser limite de 2 menos x, quando x tende a 2 pela esquerda. Então, isso daqui, ó, isso aqui também não dá determinação, você pode substituir direto por 2. Vai ficar 2 menos 2, que vai dar 0. Olha só, eu pergunto para vocês, os limites laterais existem, sim ou não? Os laterais existem? Existem, porque ambos deram número real. Esse deu menos 3, esse deu 0. Agora, o limite para x tendendo a 2 existe? Não. Por quê? Porque os laterais deram valores diferentes. Então, olha só. Então, olha só com a minha conclusão. Ó, coloco 3 bolinhas aqui, que é portanto. Ó, o limite, vou colocar assim, o limite de f de x, quando x tende a 2 pela direita, ele é diferente do limite de f de x, quando x tende a 2 pela esquerda. O que isso significa? Isso significa que o limite da sua função f de x, quando x tende a 2, sem dizer se é pela direita ou pela esquerda, esse limite aqui, ele não existe. Esse aqui é o símbolo de não existe, porque os laterais deram um valor diferente. Olha, se esse limite aqui não existe, isso também significa o quê? Que a sua função, sobre a continuidade dela, o que é que você pode afirmar? Se o limite não existe nesse ponto, e está definido nesse ponto, então você pode afirmar que a função não é contínua nesse ponto. Tá? Então, f, ó, não é contínua, onde? Tem que dizer qual é o ponto, né, que a gente calculou. Em x igual a 2. Mas se ela não é contínua em x igual a 2, então o que significa isso daí? Que ela não é também o quê? Ela não é derivável em x igual a 2. Então, eu vou colocar aqui, ó, f não é derivável no mesmo ponto. Aí, em x igual a 2. Isso aqui saiu meio feio, né? Eu coloco aqui. Tá. Então, olha só, por esse outro caminho aqui, foi mais fácil, foi mais rápido, né? Porque eu só tive que calcular esses limites laterais aqui, f de x para x tendendo a 2 pela direita e f de x quando x tendendo a 2 pela esquerda. Aí eu descobri que eles não coincidem, ou seja, se eles não coincidem é porque o limite aqui não existe, e se não existe nesse ponto, então f não é contínuo nesse ponto,
né? E se ela não é contínua, então ela não é derivável nesse ponto. Esse outro jeito aqui, ó, que eu coloquei, calcular esse limite aqui, os laterais para esse aqui, ia dar mais trabalho. Só que você também ia chegar no resultado, no mesmo resultado, que é você ia descobrir que a sua função ela não é derivável nesse ponto aqui. Ok? Então tá. Então vamos continuar aqui. Outros exemplos. Aqui, ó, considere as seguintes funções. Verifique se elas são contínuas no ponto P igual a 1. E a segunda é, elas são deriváveis em P igual a 1? Essa que é a pergunta. Tá? Eu vou deixar esse daqui para casa, porque na verdade eu quero fazer um outro exemplo que ele é bem clássico, né? E que vocês precisam ver esse exemplo aqui. Vamos lá. Isso aí está no material de vocês, tá, gente? Está lá no Moodle. Essas duas aí eu vou deixar para casa. Você vai ver se a função é contínua naquele ponto, e depois você vai ver se ela é derivável naquele ponto. Então vamos lá. Eu vou te dar aqui esse exemplo. F de x igual a módulo de x. Módulo de x, ele é essa função aqui, ó. Ele vai ser x se x maior ou igual a zero, e ele vai ser menos x se x menor que zero. Tá? Então, essa é a função modular, que você já conhece. Aí tá, eu vou perguntar para vocês o seguinte. Essa função aqui, ela é contínua em x igual a zero? Sim ou não? O zero está definindo o domínio dela? Tá, né? Tá aqui. Beleza, então faz sentido eu perguntar. A pergunta é, essa função é contínua em x igual a zero? Sim ou não? Tá, vamos ver. Então, eu quero saber para x igual a zero. Como é que eu vou saber? A primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular o f de zero. Aqui o x é zero. Se o x ele é igual a zero, então eu vou usar a função x. Só que a função x é o quê? É zero. Então, f de zero é zero. Primeira coisa. Segunda coisa agora é calcular os limites laterais. Eu tenho que calcular os laterais porque em zero ocorre essa transição aqui. Eu quero calcular pela direita e pela esquerda. Então, eu vou calcular o limite da minha função f quando x tende a zero pela direita. Se x tende a zero pela direita, x é maior ou menor que zero? Maior ou menor? Maior. Então, você vai usar o de cima ou de baixo? O de cima. Então, isso aqui vai ser igual ao limite. O de cima é só x. Então, vai ficar x quando x tende a zero pela direita. Ora, isso aqui é zero. Tá? Outra. Agora eu vou calcular o limite da mesma função, só que x tende a zero pela esquerda. Quando x tende a zero pela esquerda, o x ele é menor que zero. Se ele é menor que zero, eu vou usar essa segunda função aqui, que é menos x. Então, isso aqui vai ficar limite de menos x quando x tende a zero pela esquerda. Tá? Só que isso aqui vai dar menos zero. E menos zero é zero. Tá? Então, olha só. Os limites laterais existem e são iguais. Quer dizer que esse limite aqui, quando x tende a zero, existe e é igual a zero. E também é igual a f de zero. Né? Então, qual é a minha conclusão a partir disso daqui? Eu acabo de concluir que o limite de f de x, quando x tende a zero, ele é igual ao f de zero. Quer dizer o quê? Que a sua função ela é contínua em x igual a zero. Tá? Então, vou escrever aqui, ó, f é contínua em x igual a zero. Tá? Então, aqui eu acabei de provar que a função f ela é contínua em x igual a zero. Agora, a pergunta é, ela é derivável? Ela ser contínua em x igual a zero implica que ela é derivável em x igual a zero? Sim ou não? Não necessariamente. Aí é que está. Presta atenção, gente, porque, olha, se digamos que eu te desse essa questão, f de x igual a 1 módulo de x, e eu perguntasse assim, verifique se a função é derivável em x igual a zero. Você tinha dois caminhos, certo? Que eu falei para vocês. Você podia logo calcular direto o limite dela, que é esse limite aqui, ó, limite de f de x menos
f de 0 dividido por x menos 0 quando x tende a 0. Só que, mais uma vez, em 0 você tem uma transição. Então, você tem que calcular os limites laterais, tanto pela direita quanto pela esquerda. Então, você tinha dois caminhos para ver se ela era derivável x igual a 0. O primeiro era já calcular esse limite aqui direto e ver se dá um número real, tanto pela direita quanto pela esquerda, e tem que coincidir. Calculando esse limite aqui, no final você vai descobrir, né, se ela é derivável ou não, dependendo desse limite, se ele existe ou não. Esse outro caminho aqui, ele pode ser mais fácil e mais rápido, porém, ele não é, digamos, garantido que você vai achar a resposta. Porque, por exemplo, nesse caso aqui, eu fui ver se a função era contínua, e eu descobri que ela era contínua. Só que o fato dela ser contínua me garante que ela é derivável no ponto? Não. Agora eu vou ter dois trabalhos, porque eu verifiquei que ela era contínua, isso não me garantiu se ela é derivável ou não, porque eu descobri que ela é, e agora eu vou ter que calcular o limite de qualquer maneira. Então eu acabei tendo mais trabalho usando isso daqui, entendeu? Diferente daquele outro exemplo. Naquele outro exemplo, quando eu verifiquei a continuidade, eu vi que ela não era contínua. Aí pronto, um problema morreu ali, porque aí se ela não é contínua, ela não é derivável. Aí eu consegui achar a resposta de maneira mais rápida. Então, você tem dois caminhos. Um deles é mais trabalhoso, mas é mais garantido que você vai achar a resposta. E o outro é mais fácil, é mais simples, só que não é garantido que você vai achar a resposta por meio dele. Deu para entender? Então, aí você escolhe, fique à vontade, tanto um quanto o outro. Lógico que a sua experiência, né, conforme você vai adquirindo experiência, você vai vendo, tendo uma noção de quando você vai usar um caminho e quando você vai usar o outro. Tá bom? Tá, então bora fazer isso daqui, né? Eu tenho que calcular esse limite aqui. Ele vai ser igual ao limite. Olha, se x tende a 0 pela direita, então x é maior que 0. Então, aqui em f de x eu vou colocar x. Menos, pessoal, presta muita atenção no que eu vou falar agora. Aqui o x tende a 0 pela direita e depois eu vou calcular x tende a 0 pela esquerda. Bem aqui eu tenho um f de 0. Esse f de 0 é o valor da minha função quando x é igual a 0. Tá? Então, esse f de alguma coisa aqui, f de 1, f de 0, f de 2, ele não sofre interferência dessa tendência aqui. Tá? Então, mesmo que aqui é pela direita, tudo bem, mas esse f de 0 é quando x é igual a 0. Então, você ia usar essa parte de cima aqui. Tá? Então, ó, f de 0 é quando x ele é 0. Então, nesse caso aqui, você vai olhar só para quando x for 0. Aí, para cá, não. Para cá, você vai olhar quando x for maior que 0. Deu para entender? Cuidado, porque às vezes a pessoa usa o mesmo x, a mesma função para cá e para cá, e nem sempre elas são iguais. Então, tá. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho f de 0. Então, para f de 0, o x ele é o próprio 0. Ele não é tendendo, não. Ele é o próprio 0. Então, se x é igual a 0, eu vou usar a função de cima, que é x. Então, vai ficar x menos x dividido por x, quando x tende a 0 pela direita. Desculpa, gente. Já errei aqui de novo. Esse f de 0 eu já calculei, né? Quanto vale f de 0? O f de 0 é quando x é igual a 0. O f de 0 é igual a quanto? É o próprio 0. Então, aqui você não vai jogar a função. Você vai jogar o valor dela quando x é esse ponto aqui. Tá? Então, vai ficar x menos 0. Então, isso aqui vai ser igual ao limite de x sobre x quando x tende a 0 pela direita. Aí, aqui você corta esse com esse. Você pode fazer isso porque o x não é 0, ele tende para 0. E o seu limite vai dar 1. Então, esse limite lateral existe? Existe. E deu 1. Agora, bora calcular o outro limite lateral. Então, para o outro limite lateral, eu vou fazer limite de f de x menos f de 0 dividido por x menos 0, quando x tende a 0 agora pela esquerda. Tá? Se x tende a 0 pela esquerda, x é menor que 0. Então, você vai usar essa função de baixo, que é menos x. Então, isso aí vai ser igual, vou escrever aqui, igual ao limite de menos x, aqui ó, é f de 0, o x é igual a 0. Então, quanto é o f de 0? É 0. Então, vai ficar menos x menos 0 sobre x menos 0.
Isso quando x tende a zero pela esquerda. Isso aqui vai ser igual ao limite de menos x sobre x quando x tende a zero pela esquerda. Aí aqui, ó, você vai poder cortar esse com esse, só que agora vai dar menos 1. Então, ó, menos 1 é diferente de 1. Os laterais existem, tudo bem, mas eles são diferentes. Um é 1 e outro é menos 1. Então, esse limite aqui, ó, esse limite aqui, quando x tende a zero, ele não existe. E se esse limite aqui não existe, era para eu escrever ele, né? Tá, deixa eu só colocar meu dedo aqui para a gente economizar espaço. Então, esse limite aqui, ó, quando x tende a zero, só a zero, ele não existe, porque os laterais não coincidiram. Então, se ele não existe, então a sua função ela não é derivável no ponto x igual a zero. Deu para entender? Então, aqui a gente conseguiu a resposta. Deu trabalho? Deu, mas a gente conseguiu a resposta. A gente viu que os limites não coincidiram, então a função não, esse limite não existe para x tendendo a zero, então a função não é derivável x igual a zero. Então, é assim que você vai fazer. Agora, me diz o seguinte, se você só souber a regra e não souber a teoria, você não conseguiria resolver uma questão dessa, por exemplo. Porque a regra não seria aplicada para x igual a zero, porque em zero tem essa transição. Aí você teria que usar o limite para calcular essa derivada. Ok. Então, isso daqui, como eu falei, vai ficar para casa. Vocês vão fazer na casa de vocês, essas duas funções aqui. Tá? É a mesma ideia. Aliás, eu quero que vocês façam elas, que isso vai ajudar muito vocês. Tá? Inclusive para a prova de vocês, tá? Isso é importante. Mas tá. Aí, eu vou colocar aqui no GeoGebra rapidinho, para a gente ver uma coisa interessante. A gente descobriu que a função módulo de x, ela é contínua em x igual a zero, mas ela não é derivável em x igual a zero. Vocês conseguem imaginar o que está acontecendo nesse ponto, então? Ó, você tem um ponto da função, onde ela é contínua, mas ela não é derivável. Você consegue imaginar como é que é isso, assim, geometricamente? O que está acontecendo nesse ponto? Então, vamos ver. Isso que a gente vai ver agora. Eu vou te mostrar aqui o gráfico da função módulo de x. Cadê? Está aqui, ó. Está aqui. A função módulo de x, perceba, ó, ela é contínua em x igual a zero, mas ela não é derivável nesse ponto. Aí, o que acontece nela? Ó? Ela tem como se fosse um bico, que a gente chama. Então, geometricamente, toda vez que você vê um bico, né, é como se fosse uma mudança abrupta na sua função, você pode dizer que nesse ponto, nesse bico, a função ela não é derivável. Tá? Porque a passagem daqui para cá ela não é suave. Assim, se fosse, por exemplo, x ao quadrado, essa função aqui, que a gente estava vendo agora. Ela ficou longe. Deixa eu ajeitar aqui. Ó. Por exemplo, olha essa função aqui. Ó. Bem aqui, a transição daqui para cá ela é bem suave. Você consegue traçar retas tangentes aqui, passando. Mas aqui não. Aqui já é bem abrupto, esse bico aqui, essa mudança. Aí você não consegue traçar uma reta tangente a esse ponto aqui. Ela não é derivável nesse ponto. Só claro que é bem melhor você provar pelo limite do que só olhando a função, né? Só o gráfico da função. Então, por isso que é importante você saber calcular esse limite. Ok. Então tá, então olha só. Por exemplo, eu te dou esse gráfico aqui. Aí eu pergunto para você, onde é que a função... Opa! Aqui. Onde é que a função ela não é derivável? Aí você olha, por exemplo, esse ponto aqui, ele não tem um bico? Então, nesse ponto aqui ela não é derivável. Esse outro ponto aqui, ó, não tem um bicozinho, uma mudança abrupta? Então a função também não é derivável nesse ponto. Ó, aqui não, aqui ela não tem um bico, aqui ela é derivável. E ó, nesse ponto aqui, ela não é contínua, tá? Aqui esse gráfico não está completo, isso aqui deveria ser uma bola aberta e aqui uma bola fechada. Então aqui ela não é contínua. Se ela não é contínua nesse ponto, ela não é derivável também. Então aqui você tem 3 pontos, só olhando o gráfico, onde ela não é derivável, que é nesse daqui, porque ela não é contínua, e nesse, porque ela apresenta um bico no gráfico dela. Tá bom? Mas, claro, por favor, não se acostume a responder só olhando o gráfico, né? Faça um limite que é bem melhor. Então, pronto. Agora sim. Agora nós vamos falar
de derivadas de funções elementares. Então, agora a gente vai para a parte que o aluno mais gosta, né? São as regras. Então, como é que você faz para calcular derivadas de maneira bem mais rápida? Olha só, se você tem uma função potência x elevado a r, a derivada dessa função vai ser r vezes x elevado a r menos 1, para qualquer r real. Tá? Então, olha só o que eu estou falando. Deixa eu fazer aqui. Se você tem essa função aí, x elevado a r, tá? E você quer calcular a derivada dela, então, a derivada dela é só você pegar o r, o expoente, descer, e o novo expoente vai ser r menos 1. Então, o que eu estou falando? A sua função é assim, ó, x elevado a r. Eu quero a derivada dela. A derivada dela, você vai pegar o expoente, descer aqui para frente, então vai ficar r vezes x elevado a r menos 1. Só isso. Só que, claro, de onde vem essa regra? Do limite. Tá? Como é que o pessoal chegou nessa regra aqui? Pelo limite lá que a gente vivia calculando. Então, por exemplo, ó, r é uma constante, tá, gente? Então, digamos que f de x é x elevado à quinta. Aí eu peço para você, calcule a derivada disso daí. A derivada, o que você vai fazer? Você vai pegar o 5, jogar ele aqui para frente, multiplicando x, e o novo expoente vai ser 5 menos 1. Ou seja, a derivada da sua função, ela é 5 vezes x elevado. 5 menos 1 é 4. Acabou. Lembra que a gente resolveu esse mesmo problema calculando limites, né? Deu um quadro inteiro. Agora deu o quê? 2 linhas só, acabou o problema. Então, pronto. Você pode usar essa regra. Tá? Então, a derivada de x elevado a 5, você desce o 5, aqui fica 5 menos 1. Outra que a gente viu ainda agora. Digamos que a função g é a função... Tá, mas ainda não ensinei essa regra. Deixa para a próxima, então. Quando eu ensinar a regra, eu falo para vocês. A gente vai ver o x ao cubo menos x de novo. Tá, vamos lá. Tá, aí ficou fácil agora, né? Você pergunta para você, ó, determine a derivada das seguintes funções. X elevado a 7, 1 sobre x ao cubo, raiz quinta de x. Agora ficou muito fácil, né? Lógico, a primeira eu não vou nem fazer, de cabeça. Qual é a derivada de x elevado a 7? 7x à sexta, né? 7x elevado a 6. Então tá. Vamos fazer a segunda e a terceira. A segunda é assim, ó, g de x é igual a 1 sobre x ao cubo. Aí tá. Aí, professor, mas essa função não é uma função potência. Quem disse? É sim, é como 1 sobre x ao cubo, você pode escrever ela dessa forma aqui, né? X elevado a quanto, pessoal? A menos 3. Ou seja, você troca o sinal, mas você joga o x para cima. Agora, se você quer saber a derivada disso, é só aplicar a regra, né? Então, qual é a regra? A derivada de g vai ser, você pega o menos 3, desce, então vai ficar menos 3, vezes x, elevado a menos 3, menos 1. Né? Só que agora você tem menos 3, menos 1. Então, isso aí vai dar menos 3 vezes x elevado a menos 4. Tá? Só usei a regra, mais nada. Então, para ficar mais bonito, né, esse menos vou colocar positivo, mas vou ter que jogar o x lá para baixo. Então, isso aqui vai ser menos 3 sobre x a quarta. Tá? Muito fácil, né? Ficou bem melhor agora. Vamos fazer outro exemplo que está aí, que é raiz quinta de x. Agora, toda vez que você vê uma função assim, que dá para transformar numa função potência, é só você transformar e aplicar a regra. Então, a outra questão era essa daqui, era a raiz quinta de x. Eu vou fazer a raiz quadrada, que a gente vai usar bastante ela. X à quinta você pode fazer em casa, mas é o mesmo raciocínio. Então, raiz quadrada de x é a mesma coisa que x elevado a quanto? A meio. Então, vai ficar 1 sobre 2. Agora é só aplicar a regra. Então, a derivada vai ser desce 1 sobre 2. E aqui vai ficar 1 sobre 2 menos 1. Isso aqui vai ser 1 sobre 2. Quanto é meio menos 1? Vai ser menos meio. Então, isso aqui vai ser igual. Como aqui ficou menos, né? Vou passar lá para baixo. Ficou 1 sobre 2
x elevado a meio positivo. Que isso daqui eu também posso escrever como 1 sobre 2 raiz de x. Tá? Então, qual é a derivada da raiz de x? 1 sobre 2 raiz de x. Essa aqui é bem clássica, por isso que eu preferi fazer logo ela para vocês. Tá? Aí, o resto também é fácil, né? Tipo, a raiz quinta, aqui que é o item 3 que eu ia fazer, é x elevado a quanto? A 1 sobre 5. Aí 1 sobre 5 desce, aí vai ficar x elevado a 1 sobre 5 menos 1, que é menos 4 quintos. Aí você faz lá, joga para o denominador, faz tudo aquilo que a gente fez agora, né? Aí isso fica para casa também. Está tudo no material a resposta. Aí tá, olha só, tem outras coisas aqui legais. Não esqueça, a derivada do seno, a derivada da função seno é a função cosseno, tá? Então, você perguntar, qual é a derivada do seno? Cosseno. E a derivada do cosseno é o menos seno. Então, não esqueçam, tá? Derivada do seno, cosseno. Derivada do cosseno, menos seno. Então, não vão confundir, porque de um vai ficar positivo, do outro vai ficar negativo. Derivada do seno é cosseno, derivada do cosseno é menos seno. Tá? Eu vou demonstrar essa aqui do seno, mas primeiro, deixa eu logo falar aqui para vocês dessas duas aqui. A derivada do e elevado a x é e elevado a x. Olha que legal. Você tem uma função cuja derivada é ela mesma. E essa função é o e elevado a x. A derivada do log natural de x é 1 sobre x. Então, não esqueça, olha só, a regra lá da potência você já sabe, desce o expoente e depois diminui ele em 1 lá. Agora, derivada do seno, cosseno. Derivada do cosseno, menos seno. Derivada do e elevado a x, e elevado a x. Derivada do log natural de x, 1 sobre x. Isso aqui você vai decorar. Ou então você vai aprender a demonstrar, né, usando o nosso limite lá. Eu vou demonstrar agora aqui, pelo menos a do seno. Mas, por enquanto, não esqueça. A derivada do seno é cosseno, do cosseno é menos seno, do e elevado a x é e elevado a x, e do log natural 1 sobre x. Semana que vem eu vou perguntar para vocês. Não, na sexta-feira mesmo eu já vou perguntar para vocês essas derivadas aqui que eu passei agora, para vocês não esquecerem, tá? Isso vai cair na prova com certeza, tá, gente? Então, por favor, não esqueçam jamais. Tá, eu vou demonstrar essa do seno aí. Por que a derivada do seno é cosseno? Vou fazer logo aqui no quadro 3. Bom, para eu demonstrar que a derivada do seno é cosseno, eu vou ter que usar o limite, né? Tem que calcular aquele limite lá. Então, vamos lá. Antes da gente calcular o limite, eu vou logo falar aqui que eu vou usar uma identidade trigonométrica, tá? Que identidade é essa? Essa daqui, ó. Seno de A menos seno de B é igual a 2 vezes seno de A menos B sobre 2 vezes cosseno de A mais B sobre 2. Isso aqui é verdade, isso aqui existe, tá? Isso aqui é uma identidade. Ah, professor, eu nunca usei ela. Não, você vai usar agora, que agora você vai precisar dela para calcular o limite, tá? Então, a gente vai usar essa identidade aqui para calcular o limite do seno, a derivada do seno. Então, seno de A menos seno de B é igual a 2 vezes seno de A menos B sobre 2 vezes cosseno de A mais B sobre 2. Então, tá. Agora que você já sabe disso, vamos calcular a derivada da função seno. Ó, não esquece, essa linha aqui representa a derivada. Então, estou derivando o que está aqui dentro. Então, eu quero derivar a função seno. Só que para eu derivar essa função, eu vou ter que usar ela no limite, né? Então, vai ficar limite, eu vou colocar assim, f de t menos f de x sobre t menos x quando t tende para x. Só que quem é a minha função? É a função seno. Então, isso aqui vai ser limite. F de t é a função seno, só que em vez do x é o t. Então, vai ficar seno de t. Menos f de x vai ficar seno de x. Lembrando que a minha função aqui, ó, f de x é a minha função seno. Então, tudo isso daqui dividido por t menos x. Isso quando t tende para x. Aí agora, ó, eu vou aplicar a identidade que eu mostrei agora para vocês, né? Então, isso aqui vai ser igual ao limite de 2 vezes o seno de t menos x sobre 2 vezes o cosseno de t
t mais x sobre 2 dividido por t menos x quando t tender para x. Tá ficando bom o negócio aqui, né? Tá. Aí, olha só. Aí eu vou escrever assim agora. Limite de seno de t menos x dividido por 2. Aí, eu vou logo escrever. Cosseno, eu vou ter que usar outro quadro, já percebi. Cosseno de t mais x sobre 2 dividido por t menos x sobre 2. Olha a jogada agora. Eu peguei esse 2 que estava aqui no meu numerador e eu joguei ele para cá, para dividir o t menos x. Posso fazer isso? Posso. Tá? Se você dividir esse por esse, o que é? Você vai pegar esse e multiplicar pelo inverso desse. Então, isso daqui é a mesma coisa que isso daqui. Então, eu posso pegar esse 2 e jogar ele dividindo o denominador. Isso eu posso. Tá? Essa é uma jogada que quase ninguém faz, né? A gente só faz quando a gente precisa fazer. Mas isso eu posso fazer, tá, gente? Então, vai ficar t menos x sobre 2. Isso quando o meu t tende para x. Já vi que eu vou ter que usar outro quadro, mas tudo bem. Tá. Vamos lá. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma substituição. Tá? Olha, eu vou dividir isso daí em dois limites. Então, vai ficar assim. Limite do seno de t menos x sobre 2 dividido por t menos x sobre 2 vezes o limite do... Só sobrou o cosseno, né? Cosseno de t mais x sobre 2 quando t tende para x, aqui quando t tende para x. Aí, para esse limite aqui, eu vou fazer uma substituição. Eu vou chamar u de t menos x sobre 2. Então, olha só. Eu vou chamar u de t menos x sobre 2. Tá? Quando eu faço isso, olha só. Se o meu t tende para x, se o meu t tende para x, o meu u tende para quanto? Ó, se o t tende para x, aqui está tendendo para x menos x. Então, x menos x é quanto? É 0. Então, se t tende para x, o tu tende para 0. Então, pronto. Aí, olha como é que vai ficar esse limite aqui. Vai ficar limite do seno t menos x sobre 2, eu chamei de u. Então, vai ficar seno de u, dividido t menos x sobre 2, eu chamei de u. E a minha nova tendência é u tendendo para 0. E esse limite aqui, não preciso chamar ele de u. Eu vou logo resolver ele. Ó. Quanto é o limite do cosseno de t mais x sobre 2 quando t tende para x? Se você substituir t por x, não vai dar uma determinação. A função cosseno ela é uma função contínua, você pode só substituir. Então, aqui vai ficar cosseno de x mais x sobre 2. Tá? E aqui, pessoal, quem é o limite do seno de u sobre u quando u tende a 0? É o fundamental trigonométrico, né? Ele é igual a quanto? Igual a 1, tá vendo? Esse limite é tão fundamental que a gente usa ele até para demonstrar que a derivada do seno é o cosseno. Tá? Agora, preste atenção. Daqui, que às vezes o aluno se confunde, né? Tipo, eu tenho seno disso sobre a mesma coisa, então isso aqui já é 1. Ainda não. Você tem que substituir isso aqui por u e ver se no final u vai tender para 0. Porque se na hora que eu substituir esse u aqui tender para outro valor, eu não ia poder usar o limite fundamental. Porque o limite fundamental é com esse aqui tendendo para 0. Ok? Então tá. Agora que eu sei que esse aqui é o fundamental, isso aqui está tendendo para 1. Então isso aqui vai ser igual a 1 vezes cosseno. X mais x é 2x. Então fica 2x sobre 2. Ou seja, isso aqui vai dar cosseno de x. Olha que legal, né? Então, a gente acabou de demonstrar que a derivada do seno é o cosseno. Então, está aqui, ó, derivada do seno de x é igual ao cosseno de x. Tá? Então, não esqueça já, agora que você já sabe, agora que a gente já demonstrou, você pode usar essas regras à vontade.
Então, a gente vai ficando por aqui. Na próxima aula eu vou demonstrar mais um, demonstrar o do e elevado a x. Tá? Mas estudem na casa de vocês, estudem essas derivadas. Não esqueçam o valor delas, tá? Que isso vai cair na prova de vocês. E sexta-feira eu já vou lá e vou cobrar de vocês se vocês decoraram ou não. Tá? Então é isso. Até sexta-feira. Obrigado pela presença.